porque adquiri todos os que ele me trouxe ansiosamente. Como não haveria de adquirir os escritos de um homem digno de todo respeito e honra? Pois isto, enfim, sei que disse a ti, quando estava presente, quando estavas muito distante e quando vivias em Tiro. Que me acontece não aceitar completamente a maior parte de suas teses, mas ao estilo da escritura deste homem, à densidade de seus pensamentos, ao caráter filosófico de suas investigações, aprecio sobremaneira. E adoro, e diria que aqueles que investigam deveriam ter os escritos de Plotino entre os mais célebres. Citei intensamente essa passagem do maior crítico de nosso tempo, do severo censor de quase todas as obras dos demais escritores dele contemporâneos, para mostrar qual é o seu juízo sobre Plotino, e que, no entanto, primeiramente, devido à ignorância dos outros, mantinha uma atitude desdenhosa em relação a ele. Mas pensava ver erros nas cópias que adquirira a partir dos exemplares de Amélio, porque não entendia o modo habitual de nosso homem expressar-se. Pois se havia exemplares corretos, esses eram os de Amélio, uma vez que tinham sido copiados dos originais. Entretanto, de Longino devo ainda mencionar o que, em sua obra, escreveu sobre Plotino, Amélio e os filósofos dessa época, para que este completo o juízo tinha sobre eles o mais célebre e polêmico dos críticos. O livro intitula-se De Longino contra Plotino e Gentiliano Amélio sobre o fim. Eis o proêmio que contém. E assim começava a crítica de Longino a Plotino. Começava da seguinte maneira: houve, Marcelo, em nosso tempo, muitos filósofos, principalmente no tempo de minha juventude, pois, na verdade, sequer há palavras para expressar como essa espécie se tornou escassa agora. Quando, porém, éramos jovens, houve não poucos que presidiam ao pensamento filosófico, e pudemos conhecer a todos eles graças às viagens que desde crianças fazíamos a muitos lugares em companhia de nossos pais, e também seguir as lições do que dentre eles ainda viviam, quando nos misturamos a numerosos povos e cidades. Desses, alguns empreenderam a tarefa de expor sua doutrina por escrito, legando aos porvindouros a possibilidade de participar dos benefícios por eles dispensados, ao passo que outros acreditaram que lhes era suficiente conduzir seus discípulos à compreensão de suas doutrinas. Desses filósofos, pertence ao primeiro grupo, dentre os platônicos, Euclides, Demócrito e Proclino, que vivem em Troada, e os que até agora ensinam publicamente em Roma, Plotino e seu confrade Gentiliano Amélio. Dentre os estoicos, Temístocles, Fébion e aqueles que estão no auge de sua carreira, Ânio e Médio, e dentre os peripatéticos, Heliódoro de Alexandria. Então, essa é uma crítica que Longino faz, não só a Plotino, mas a outros filósofos. Ele cita os filósofos da sua época. Então, Porfírio citando Longino, que cita os filósofos da sua época numa obra de Longino. Então, esse foi o primeiro grupo. Agora tem um segundo grupo. Do segundo grupo são, dentre os platônicos, Amônio e Orígenes. Amônio é Amônio Sacas, cujas aulas frequentamos por muito tempo. Homens que não pouco superaram em inteligência seus contemporâneos. E ainda os diádocos em Atenas, Teodoto e Éubulo. Pois, embora alguns deles tenham escrito algo, como Orígenes, ao seu sobre os daimones, e Éubulo, ao seu sobre o Filebo, sobre o Górgias, e as objeções de Aristóteles à República de Platão, não obstante, não podem ser incluídos no grupo dos que desenvolveram sua doutrina elaboradamente, uma vez que se ocuparam disso acidentalmente, sem que predominasse neles a tendência a escrever. Você vê como é a crítica dura de Longino aos filósofos da sua época. Ainda tem mais. Dentre os estoicos, Hermino, Lisímaco e os que passaram sua vida na urbe, Ateneu e Musônio. E dentre os peripatéticos, Amônio e Ptolomeu,
que foram os dois maiores literatos de seu tempo, especialmente Amônio, pois ninguém se compara a ele em erudição. Eles, todavia, não escreveram nenhuma obra científica, mas poemas e discursos apidídicos, os quais foram preservados contra a vontade de seus autores, penso eu, pois não me parece que aceitariam tornar-se célebres mais tarde por causa de tais escritos, aqueles que negligenciaram conservar seu pensamento em obras mais sérias. Ademais, dentre aqueles que escreveram, alguns não fizeram mais do que compendiar ou transcrever as obras compostas por seus predecessores, tal como é o caso de Euclides, Demócrito e Proclino. Outros que não retiveram mais do que elementos menores da investigação dos antigos, puseram-se a escrever acerca dos mesmos assuntos que aqueles, tal como Ânio, Médio e Fébio, o qual aspirava à celebridade, mas pelo esmero do estilo do que pela organização dos pensamentos. E dentre esses, poderia incluir-se Heliódoro, uma vez que não introduziu nada de novo na explicação do raciocínio exposto pelos antigos em suas lições. Entretanto, aqueles que mostraram seriedade ao escrever, pelo grande número de problemas que trataram e empregaram em modo próprio de especular, são Plotino e Gentiliano Amélio. Então agora vocês vão ver como começa a crítica de Plotino, ou a crítica de Longino a Plotino e Amélio. Amélio era discípulo de Plotino. Vamos lá, começa assim. O primeiro porque explicou os princípios pitagóricos e platônicos, conforme me parece, com maior clareza que seus predecessores, de modo que as obras de Numênio, de Crônio, de Moderato e de Trasilo estão muito aquém quanto à exatidão dos escritos de Plotino sobre os mesmos temas. Amélio, por sua vez, optou por andar nos vestígios de Plotino. Talvez haja aqui uma reminiscência de Lucrécio, de Raro Natura. E com frequência compartilha as mesmas doutrinas, mas é prolixo em sua exposição e copioso em sua expressão, seguindo o estilo oposto ao de Plotino. E esses são os dois únicos, como nos parece, cujos escritos merecem ser examinados. Pois, quanto aos outros, por que alguém pensaria que deve estudá-los, em vez de examinar aqueles de quem estes copiam em seus escritos, sem acrescentar nada por si mesmo, nem sumários, nem resumos de argumentação, e sem se preocupar em compilar nem as doutrinas mais comuns, nem selecionar o que é melhor. Crítica dura de Longino, hein? Pois bem, tal exame já o fizemos através de outros escritos, por exemplo, em nossa réplica a Gentiliano Amélio, sobre a teoria platônica da justiça, e em nosso exame do Tratado de Plotino sobre as ideias. Com efeito, quando Basileu de Tiro, lembre-se, Basileu era como chamava Porfírio, amigos deles e nosso, autor de um bom número de tratados que imitavam Plotino, a quem ele escolhera seguir em vez de nossa escola, tentou demonstrar por escrito que a teoria plotiniana das ideias é superior àquela que nos agrada. Parece-nos que demonstramos satisfatoriamente a ele, em refutação escrita, que não fez bem compor sua palinódia. Lembre-se, palinódia é uma desculpa em forma poética. Em tais escritos, discutimos não pouca das opiniões desses autores, como, por exemplo, em nossa carta a Amélio, tão extensa quanto o livro, em resposta a uma série de temas tratados por ele em uma carta que nos enviou de Roma. Amélio intitulou sua carta sobre o caráter da filosofia de Plotino, ao passo que nós nos contentamos com o título ordinário desse tipo de obra, intitulando apenas Réplica à Carta de Amélio. Então vocês veem aí, isso tudo aqui está numa obra de Longino, falando sobre Plotino e o seu discípulo Amélio, que ele chama de Gentiliano Amélio. E é curioso que ele fala que Basileu de Tiro, que é o Porfírio,
escolheu estudar na escola de Plotino em vez da de Longino. Vamos lá. Agora, nesse escrito, com efeito, Longino reconhece que Plotino e Amélio superam a todos os seus contemporâneos, abre aspas, pelo grande número de problemas de que trataram, fecha aspas, e que, principalmente, abre aspas de novo, empregarem nosso modo próprio de especular, fecha aspas, e que Plotino não plagiou as doutrinas de Numênio nem as professou, mas seguiu a doutrina dos pitagóricos e do próprio Platão, e que, abre aspas, as obras de Numênio, de Crônio, de Moderato e de Trasilo estão muito aquém quanto à exatidão dos escritos de Plotino sobre os mesmos temas, fecha aspas. E dizendo a respeito de Amélio que, abre aspas, ele optou por andar nos vestígios de Plotino e com frequência compartilha as mesmas doutrinas, mas é prolixo em sua exposição e copioso em sua expressão, seguindo o estilo oposto ao de Plotino, fecha aspas. Não obstante, lembra-se de mim, Porfírio, que ainda estava nos princípios de minha convivência com Plotino, e diz que, abre aspas, Basileu de Tiro, amigo deles e nosso autor de um bom número de tratados que imitavam Plotino, fecha aspas, compôs essas linhas, porque observou realmente que eu me guardava inteiramente da prolixidade afilosófica de Amélio, e que, ao escrever, observava o estilo de Plotino. Basta, portanto, o que escreveu sobre Plotino um tal homem que era o primeiro na crítica literária e até agora é, assim, reputado, para mostrar que, se me tivesse acontecido de ser possível que eu, Porfírio, ao ser convidado, tivesse estado com ele, não teria escrito a refutação a Plotino, cuja composição empreendeu antes de conhecer com exatidão sua doutrina. Abre aspas. Mas por que deveria eu dizer tais coisas sobre o carvalho e sobre a rocha? Fecha aspas. Diria Hesíodo na Teogonia. Pois se é preciso apelar a testemunhos enunciados pelos sábios, quem seria mais sábio que um Deus? E um Deus que disse de modo verdadeiro, abre aspas, conheço eu o número de grãos de areias e as medidas do mar, e compreendo os mudos e escutos que não falam, fecha aspas. Isso é um texto de Heródoto. Pois de fato, Apolo, consultado por Amélio sobre por onde fora a alva de Plotino, ele que sobre Sócrates dissera, abre aspas, de todos os homens, Sócrates é o mais sábio, é uma citação de Diógenes Laércio, escuta quantas e quais coisas a respeito de Plotino nos oraculou, abre aspas. Imortais são os acordes que começa a formar. Um hino à honra de um amigo, pleno de doçura, que teço com as mais melífluas notas de minha célebre cítara, tangida por áureo plectro. Invoco as musas a cantar uníssolas, com gritos panvocálicos e arroubos panharmônicos, como quando foram invocados para compor um coro em honra do Eucida, com frenesis de imortais e cantos homéricos. Eia, coro sagrado de musas! Cantemos, unindo-nos num só sopro. Os êxitos de nosso canto, em meio a vós estou eu, Febo de farta melena. Aí há uma explicação de que o oráculo será ao mesmo tempo um hino. Por isso, Apolo, que é igual a Febo, intervém não só como deus défico, mas também como condutor das musas. Ó Daimon, homem outrora, mas que alcanças a sorte mais divinal de um Daimon, agora que te soltastes da amarra da humana necessidade e nadaste lançando-te de todo o coração para longe do estrondoso fragor de teus membros, até a margem firme, longe do demo dos ímpios, sobre não curvada vereda da alma pura, onde reluz arredor o esplendor divino, onde pura plaga prevalece a lei, longe da iníqua impiedade. Mesmo então, quando lutavas para escapar da vaga amarra da vida, que se nutre de sangue e se angustia na vestigem, em meia tormenta e ao súbito tumulto a miúde, da morada dos venturosos te apareceu a meta que se situa próxima.
A miúde, quando os raios de teu espírito tendiam a arrumar nas oblíquas veredas por seus próprios impulsos, eles foram encaminhados pelos imortais por um curso correto, alcançando-os através dos ciclos de uma senda imortal, concedendo a teus olhos um espesso feixe de luz para que contemplassem através de densa escuridão. Pelo que parece, isso aqui é um imenso poema. Continua, né? Nem inteiramente pesou o doce sono a tuas pálpebras, mas quando tu aliviaste tuas pálpebras do pesado feixe de bruma, carregado pelo vórtice, contemplaste com teus olhos múltiplas belezas, que nenhum dentre todos os homens que buscam a sabedoria poderia facilmente vislumbrar. Mas agora que desfizeste tua tenda e abandonaste o túmulo de tua alma, Daimon, já estás a marchar em busca de teu lugar na Assembleia dos Daimones. Refrescada por auras deleitáveis, lá está a amizade, lá está o desejo agradável de ver, repleto de júbilo puro, eternamente planificado por torrentes ambrosíacas e fluídas de Deus, de onde provém as seduções dos amores, a doce brisa e o éter sereno. Lá habitam os irmãos Minas e Radamanto, nascido da áurea raça de Zeus. Lá o justo Eaco, lá Platão, vigor sacro, lá o belo Pitágoras e todos que se juntaram ao coro do amor imortal, e todos que alcançaram a raça dos daimones venturosos. Lá sim o coração se rejubila eternamente em festins e festivais. Que poema belíssimo! E não terminou, hein? Vai terminar mais à frente. Ó venturoso, quão numerosas batalhas sustentastes antes de andares em busca dos puros daimones armados de poderosas vidas. Cessemos nosso canto e a harmonia ciranda de nosso coro em honra de Plotino. Musas benfezeja, eis o que minha aura cítara cantou a esse homem ditoso. Nossa, fecha aspas, esse é todo o poema. Nesses versos, aí já Porfírio explicando o que foi falado anteriormente. Disse que Plotino era doce, suave, sobretudo afetuoso e médico, característica que nós mesmos sabíamos que ele realmente possuía. E se diz que ele era insone e possuidor de uma alma pura e sempre anelante pelo divino, a quem amava de toda sua alma e que fazia tudo para libertar-se, abre aspas, para escapar da vaga amarra desta vida que se nutre de sangue, fecha aspas. Assim, especialmente